Muito bom dia a todos. Queria começar por agradecer à professora Isabela Azevedo o convite para participar neste seminário do GEPARA, ou seja, do Grupo de Pesquisas em Argumentação e Retórica Aplicadas, a funcionar na Universidade de Sergipe, no Brasil. E queria também saudar todos os participantes neste seminário, fazendo votos para que esta sessão possa ser fecunda e possa ser inspiradora e possa ajudar a desenvolver os trabalhos. Dado que a videoconferência que propuseram que eu fizesse deve respeitar a duração de 30 minutos, eu vou procurar, nesta comunicação, ser o mais sintético e o mais esquemático, digamos assim, possível. Como o tema que me foi proposto é vasto, argumentação e ensino, vou desde já especificar o foco da minha comunicação e dizer que ela vai incidir justamente sobre o tema do ensino da argumentação. Mais precisamente, aquilo que eu irei fazer são algumas reflexões sobre o ensino da argumentação. E estas reflexões vão seguir um roteiro, vão seguir alguns pontos que são os seguintes. Em primeiro lugar, vou abordar a seguinte questão. O que é que leva as pessoas a argumentar? E a partir da colocação desta questão, vou procurar caracterizar, desde logo, a especificidade do campo da argumentação e também a especificidade das questões argumentativas e delinear alguns aspectos, enfim, da minha perspectiva teórica sobre a argumentação. Depois, num segundo momento, irei considerar que a argumentação, mais do que um saber disciplinar, é uma arte performativa, com uma forte dimensão social, com uma forte dimensão existencial, diz respeito à nossa existência, e também com uma forte componente de cidadania. Com efeito, a argumentação remete para um modo humano de coexistência, de convivencialidade e de sociabilidade. E eu gostava que estas ideias fossem mantidas no horizonte de toda esta comunicação. Ora, se nós encararmos a argumentação como uma arte, uma das perguntas que se coloca, em termos do seu ensino, que é o que nos ocupa aqui, a reflexão, é de saber, no fundo, que competências são exigidas por ela. Que competências são exigidas por esta arte de argumentar. E é sobre esta questão que eu irei debruçar no segundo momento desta comunicação. Por fim, e num terceiro momento, irei aflorar a questão das finalidades que devem ser promovidas no ensino da argumentação. Que finalidades tem ensinar a argumentação? E, nesse sentido, enfim, vou sugerir e vou elencar algumas finalidades que me se afiguram apropriadas e relevantes, embora não vá, naturalmente não tenho tempo para isso, aprofundar cada tópico que vou sugerir. Vão ficar justamente como algo que pode dar origem a que as pessoas possam refletir e que possam fazer perguntas. Bom, primeiro ponto então, o que leva as pessoas a argumentar. E para esta primeira questão, proponho que partamos de uma paráfrase de um texto de Platão que aponta
de uma forma particularmente feliz, a meu ver, para o domínio da argumentação e, ao mesmo tempo, permite também caracterizar isso que possam ser as questões argumentativas. E o texto diz o seguinte: se nós divergíssemos de opinião, eu e tu, diz Sócrates e Eutífron, acerca do número de objetos num cesto, do comprimento de uma peça de tecido ou do peso de um saco de grão, não disputaríamos por isso. Não começaríamos uma discussão. Bastar-nos-ia contar, medir ou pesar e o nosso diferendo estaria resolvido. Estes diferendos nem se prolongam, nem se agravam, a não ser quando nos faltam esses processos de medida, esses processos de objetividade. É o caso, precisa Sócrates, de quando se está em desacordo sobre o justo e o injusto, o belo e o feio, o bem e o mal, numa palavra, sobre os valores. Desta passagem, eu gostaria de realçar a ideia de que no cerne das práticas argumentativas está a ideia de discutibilidade. E, nesse sentido, as questões argumentativas são irredutíveis a resoluções assentes no cálculo e em processos de objetividade. E isso acontece por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, as questões argumentativas têm uma natureza dilemática, ou seja, admitem, no mínimo, duas respostas possíveis. Elas colocam-se porque não são perguntas meramente informativas, passíveis de uma resposta objetiva que esgotasse, pura e simplesmente, que erradicasse, pura e simplesmente, a pergunta, mas são questões cuja problematicidade origina uma multiplicidade de perspectivas possíveis sobre um assunto em questão. Nesse sentido, as questões argumentativas remetem para o debate e para a confrontação de pontos de vista. Em segundo lugar, e decorrente disto que anteriormente referi, as respostas às questões argumentativas implicam sempre decisões ou opções quanto a modos de ver e de dar a ver a realidade. Neste sentido, as respostas às questões argumentativas são sempre respostas posição, a que subjazem escolhas e juízos de valor. Portanto, onde a subjetividade está sempre presente, poderíamos dizer isso. E é também neste sentido que Caim Perelman fala da argumentação como uma lógica dos juízos de valor, ou como uma lógica do preferível. De facto, nela, os valores surgem como critérios, as avaliações como escolhas baseadas nesses critérios valorativos e os argumentos como meios de dar força retórica a essas posições, ou seja, de serem tomadas em consideração pelo auditório ou por o interlocutor ao qual o discurso é dirigido. Eu faço só aqui um parênteses para dizer que não utilizei a palavra adesão propriamente, mas tomar em consideração. Parece-me ser mais certeira, é uma nuance, mas teoricamente é importante. Bom, queria também referir um outro aspecto quanto a esta questão, o que é que leva as pessoas a argumentar, e este é um aspecto menos relacionado com a natureza das questões argumentativas que estive a referir, mas é um aspecto mais relacionado com a atitude dos argumentadores. Isto é, o que é que leva em termos de atitude as pessoas a argumentar? É que penso que é importante notar que nem todas as asserções assumem o estatuto de teses ou de tomadas de posição. E citarei James Crosswhite, quando ele diz que as argumentações surgem quando, e cito, quando o conflito entre uma e outra forma de ver as coisas é demasiado forte e se sobrepõe à deferência habitual que temos uns para com os outros. Portanto, há coisas que nós não conseguimos ou que nos custa deixar passar e nessa altura nós argumentamos.
Eu trago esta ideia porque é importante distinguir, enfim, o uso da linguagem para muitos outros fins e um uso mais especificamente que tem a ver com a argumentação. E a argumentação também tem a ver com a atitude e com a maneira como as pessoas se veem na relação com o outro. E argumentar é entrar dentro desse tipo de relação diferente com o outro. Por conseguinte, e para resumir, diria que as argumentações não remetem para formas calculadoras ou monológicas de lidar com o problemático, mas antes para modos dialógicos e dialogais de o fazer. Sendo que as escolhas valorativas, o momento da decisão e da escolha, e também o confronto de perspectivas, lhe são inerentes. Isto é inerente ao ato de argumentar. Bom, e passarei então ao segundo ponto, que intitulei Arte de Argumentar, Ensino da Argumentação e Competência Argumentativa. Com efeito, se nós admitirmos a concepção que anteriormente expus, assim de uma forma muito sucinta, então, mais do que reduzir o ensino da argumentação à aprendizagem de conteúdos e de técnicas, temos de encarar, digamos, este exercício como uma arte na qual está em causa a capacidade de nos posicionarmos perante as posições dos outros, perante os assuntos em questão e perante as posições dos outros, dizendo quem somos e onde queremos estar, e também a capacidade de interagirmos lidando com a diferença de perspectivas através de uma performance comunicativa apropriada a cada situação e a cada assunto em questão. Mas se o ensino da argumentação não consiste em fornecer soluções ou em prescrever receitas com eficácia garantida, qual é então o seu sentido? O que é que nós estamos a querer desenvolver quando estamos a ensinar argumentação? Eu gostaria a este propósito de citar uma teórica americana chamada Jean Goodwin, porque ela vê a argumentação justamente como uma arte e também refere, neste pequeno extrato que eu vou ler, refere a estratégia pedagógica que melhor se adapta ao ensino da argumentação. Então, cito: no contexto desta arte, uma vez mais, o objetivo da pedagogia deve ser comprometer os estudantes na sua própria teorização. E eu sublinho este aspecto, ajudando-os a aprofundar o seu entendimento à medida que vão alargando as suas competências. Por conseguinte, esta concepção de argumentação encoraja os professores a aceitar que os estudantes já possuem muitas competências e são comunicadores e raciocinadores versados. O problema, se é que o há, pode consistir no facto das competências e o entendimento que permite aos alunos serem bons em certas atividades, por exemplo, conversar com um amigo, possa incapacitá-los quando se envolvem noutras atividades, como, por exemplo, argumentar como um cidadão. Mas, uma vez mais, esta visão sugere como estratégia pedagógica não o pregar, mas o desafiar os alunos a adotarem perspectivas mais afinadas e a alargarem a sua capacidade de comunicar de uma forma diferente em contextos diferentes. Bom, eu penso que é um texto sugestivo que dá muitas pistas, mas pela minha parte eu destacaria nesta sequência, concordando com o texto, 4 aspectos essenciais naquilo que classificaria como competência argumentativa. E são aspectos que, a meu ver, deviam estar presentes, deviam ser centrais quando se pensa no ensino da argumentação. Assim, penso que a competência argumentativa é, simultaneamente, capacidade de dialogar e de interagir, capacidade de pensar, capacidade de optar
e capacidade de se comprometer. Como capacidade de dialogar e de interagir, a competência argumentativa remete para uma atitude de abertura nas relações com outrem, abertura que se torna efetiva, quer pelo desejo de comunicar, quer pela disposição para ouvir, ou, dito de outro modo, onde se verifica a dinâmica da retoma crítica do discurso de um pelo discurso do outro. Um diálogo marcado pelo desejo de comunicar e pela disposição de ouvir, se efetivamente isso acontece, implica que os interlocutores se apresentam à partida em paridade no que diz respeito ao direito de cada um aderir às suas convicções, por mais diversas que essas convicções possam ser. Para que as divergências não sejam impeditivas de dialogar, é preciso que o diálogo comporte uma dimensão cooperativa, assumida de cada vez que assentamos em pontos de partida partilhados e nos deixamos instruir pelas ideias dos outros e mesmo estamos dispostos ou nos mostramos dispostos a modificar as nossas opiniões perante aquilo que o outro refere. No fundo, o denominador comum dos interlocutores que dialogam sobre o desejo de interagir e a disposição de ouvir é, em última análise, que ambos se tratam como pessoas, isto é, como seres que aderem a convicções, mas que não têm de estar nem necessária, nem definitivamente presos às convicções que têm. Ser pessoa é tanto ter o direito de permanecer ligado a certas convicções, como ter o direito de as modificar ou transformar. Liberdade de aderir, liberdade de recusar. E se como pessoas integramos uma sociedade que pretendemos razoável, o direito a ser pessoa é também socialmente, no fundo, o dever de apresentar razões pelas quais mudamos de uma convicção para outra convicção. E, portanto, de justificar essas mudanças. E não seria preciso dizê-lo, só no diálogo se encontrarão condições para que a pessoa se assuma como tal, isto é, como alguém que a si mesma se expõe, por si responde, com os outros se confronta e nesta dialética de risco, porque há sempre um risco inerente a tudo isto, se inventa e constrói. Quanto mais não seja o risco de reconsiderar as suas próprias posições. Bom, como capacidade de pensar, a competência argumentativa remete para uma atitude crítica e de atenção. Atitude crítica e de atenção face a quê? Antes de mais, face à própria situação de argumentação em que nos encontramos envolvidos. E quanto a isto, 3 pontos são de salientar. O primeiro é o do nosso discernimento no que toca ao assunto em questão com que nos confrontamos e ao contexto em que ele está a ser discutido. O segundo é relativo à seleção daquilo que importa trazer ao discurso, chamada invêncio, não é? Da retórica, e que dá corpo e substância ao próprio discurso. E um terceiro aspecto diz respeito à descodificação dos modos de argumentar que são trazidos ao debate pelos interlocutores e também à apreensão das tomadas de posição que lhe são relativas. Estes 3 elementos, portanto, consciencialização das situações e dos contextos envolventes, capacidade de selecionar apropriadamente o que se traz ao discurso e discernimento quanto aos posicionamentos em jogo, são, de facto, imprescindíveis para o pensamento se assumir na sua vertente crítica. E sobre a ideia de criticismo, eu explicitaria lendo a seguinte passagem. O criticismo é juízo comprometido na discriminação de valores. É pensar sobre o que é melhor e pior em qualquer domínio e em qualquer altura, com a consciência do porquê. Uma maneira de definir o criticismo será dizer que ele é o processo sistemático de esclarecimento e de avaliação dos produtos da atividade humana. Enquanto processo de esclarecimento e de avaliação, o criticismo não desemboca em palavras últimas. O impulso crítico não é guiado pela destruição.
mas pelo contrário proporciona e constrói compreensão. No seu melhor, o criticismo conduz-nos a uma mais plena e rica compreensão de uma situação particular, tal como ela existe no contexto da conduta humana. E não posso deixar de lembrar também aqui a definição, quando estou próximo da definição aristotélica de retórica. Bom, como capacidade de optar, a competência argumentativa assume a não neutralidade ou o caráter perspectivado dos modos de ver a que estão ligados os posicionamentos. Neste sentido, a competência argumentativa, enquanto capacidade de optar, remete para a consciência de que os pontos de vista são opcionais e não necessários, derivam de decisões e de preferências e não de uma suposta objetividade impessoal, estando por isso ligados a valores e a processos de valorização e de desvalorização. Esta consciência do perspectivismo inerente aos posicionamentos é também consonante com a consciência de que uma prevalência alargada de certos posicionamentos ou certos pontos de vista só pode ser alcançada por via retórica, ou seja, fomentando a sua consideração junto de auditórios o mais alargados possível. Finalmente, como capacidade de se comprometer, a competência argumentativa remete para uma postura interventiva, empenhada e socialmente influente e responsável dos indivíduos, que procuram assumir as suas posições de forma esclarecida e que fazem da negociação e do compromisso a alternativa razoável à violência ou a posturas interesseiras que nela degeneram e a ela conduzem. Desta forma, o ensino da argumentação é também, pela via do sentido ético, um componente incontornável na formação para a cidadania e para a democracia. Se, como anteriormente referi, a argumentação é uma arte, aquilo que o seu ensino incrementa talvez possa ser sintetizado em três aspectos, que eu vou aqui elencar com alguns exemplos. O primeiro aspecto é há que desenvolver a sensibilidade relativamente aos poderes da linguagem enquanto meio de interação social. E, a título de exemplo, eu elencarei os seguintes tópicos. Sensibilizar relativamente às palavras e ao discurso, o que implica desenvolver a acuidade em termos de capacidade de interpretar os discursos, compreender as posições, identificar, no fundo, os efeitos de holograma provocados pelas classificações das palavras escolhidas e daquelas que não são escolhidas, e a percepção também de outros elementos que participam na construção da persuasividade. Portanto, sensibilidade ao próprio discurso enquanto meio de interação social. Também importa sensibilizar quanto ao modo de focar ou focalizar o assunto em questão, estando aqui em determinação, saber exatamente qual é o ponto, o que é que está em questão, de que é que estamos a falar. Sensibilizar quanto àquilo que eu chamo de tratamentos focais, ou seja, os caminhos que muitas vezes afunilam para chegar a uma solução, partindo de pressupostos selecionados que são colocados como ponto de partida para depois se concluir. É importante ter esta sensibilidade a partir de que é que se conclui, a partir de que opções se conclui. Também sensibilizar quanto à dependência contextual dos procedimentos do debate, colocando-se aqui a questão da paridade, não é? Porque é preciso que estejam em situação minimamente igual para haver uma sensação de justiça que atravesse o debate, mas também a consciência de que os procedimentos são contextuais e, por exemplo, o procedimento que é usado para argumentar num tribunal não é o mesmo que é usado para argumentar num debate televisivo. Há procedimentos que são determinados contextualmente. Também sensibilizar quanto aos considerandos evocados, e estando aqui em causa justamente averiguar se os aspectos e os argumentos trazidos
para tematizar o assunto em questão são apropriados, relevantes e suficientes. E, finalmente, sensibilizar quanto ao modo de desenhar o assunto em questão, porque é importante ver que muitas vezes um assunto é dado para discutir, mas esse assunto é construído e vai sendo modificado durante o próprio debate. E é preciso ter sensibilidade para estar atento a isto. Portanto, nesta arte, eu acho que é preciso desenvolver todas estas sensibilidades. Um segundo ponto é o aprofundamento do conhecimento dos processos, dinâmicas, meios e estratégias que recorrente e empiricamente podemos verificar nas situações de argumentação. E como exemplos eu poderia referir aqui as tipologias da argumentação, os esquemas argumentativos e também certas estratégias argumentativas em contexto dialógico e dialogal. Um terceiro ponto é que este ensino deve incrementar também as habilidades performativas inerentes ao argumentar. E neste âmbito poderíamos falar da importância de turnos de palavra, do sentido da oportunidade justa, das competências discursivas e oratórias, dos aspectos relativos ao próprio controlo psicológico, mas também à capacidade de contra-argumentar e o jogo de concessões e de refutações de que o intercâmbio argumentativo é geralmente acompanhado. Portanto, perceber como é que é esta dinâmica em termos mais de performance e provavelmente a organização de debates e a utilização de desempenhar determinados papéis nesse debate é um meio, enfim, para poder promover estas habilidades performativas. E sou assim chegado ao terceiro e último ponto desta comunicação, que refere a algumas finalidades do ensino da argumentação. E, no fundo, este ponto tem em conta tudo aquilo que eu disse anteriormente, reitera, digamos assim, alguns aspectos que já foram falados, apresenta outros que não foram aqui explicitados, mas, como eu disse no início, ficam aqui como sugestões. Portanto, quais são o que é que nós podemos elencar, apontar como sendo finalidades do ensino da argumentação? Bom, obviamente, primeiro ponto, e já foi referido anteriormente, perceber a importância e a força social dos usos da linguagem. Portanto, isto aqui é importante ter uma percepção do que é a linguagem e qual a importância da linguagem na relação social e na convivencialidade, na coexistência que temos uns com os outros. Depois, acho que é muito importante fomentar uma imagem argumentativa do pensamento. Também compreender em que consiste a racionalidade argumentativa. Desenvolver competências de comunicação em contexto. Fomentar e utilizar a função crítica da linguagem, que nós poderíamos acrescentar àquelas informações que Jacobson elencou, que eram a função informativa ou referencial, a metalinguística, a poética, a fática, a expressiva ou emotiva, a conativa ou apelativa. Bom, ele não falou numa função crítica. Eu penso que a argumentação manifesta essa função crítica da linguagem. Outra das finalidades do ensino será identificar e caracterizar também o que é uma situação de argumentação. Saber produzir um discurso argumentado que seja simultaneamente persuasivo. Saber analisar criticamente um discurso argumentado do ponto de vista da sua estrutura, recursos argumentativos e força persuasiva. Distinguir entre discurso argumentado e interação argumentativa. É algo que eu não desenvolvi aqui, mas que considero conceptualmente relevante. Saber produzir contradiscursos e interagir contra-argumentativamente. Conhecer tipos de argumentos, portanto, as tipologias de argumentos, no fundo avaliando os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Ser capaz
de perceber as dinâmicas da inversão do discurso de um pelo discurso do outro. Compreender o modo articulado do funcionamento da tríade retórica do ethos, do pathos e do logos. Identificar a problemática ética da relação com o outro nas trocas argumentativas. E este aspecto está elencado no fim, mas para mim é um dos aspectos essenciais no ensino da argumentação. Direi, portanto, para concluir, que a arte de argumentar reside nessa capacidade de coexistir, articulando a tensão entre o problemático e o situacional e encontrando os melhores caminhos para lidar com a contingência do caso específico e com a pluralidade de perspectivas que em torno dele conflituam. Afinal, como notou James Crosswhite, esse teórico para quem o ensino da argumentação não deve ser transmissão de um modelo, mas sim formação para a cidadania, ou seja, aumento da capacidade de participação dos cidadãos nos debates públicos, incremento da competência de comunicar apropriadamente em contexto e habilitação de uma postura ética perante aquilo que nos rodeia, e dizia ele, e eu vou concluir com esta citação: o nosso bem-estar não repousa em soluções teoréticas, gerais, que manufaturamos para essas controvérsias. Todas elas falham de alguma forma. Mas antes em quão bem as resolvemos num tempo e num lugar específicos e por nós mesmos, através das nossas próprias escolhas raciocinadas. Isso permite-nos fazer escolhas práticas necessárias, enquanto mantemos viva a controvérsia mais lata, o que é, simultaneamente, a coisa mais honesta e a coisa mais útil a fazer. Agradeço a vossa atenção e espero que, enfim, estas sugestões e estas reflexões possam servir para estimular o vosso trabalho. Muito obrigado.